capítulo nem versículo, é número e verso. Entenda isso. Eu vi o camarada, ele foi pregar, ele chegou assim, abra aí no capítulo de Salmo 51. Quem conhece a Bíblia, né? Aí hoje a gente não, que a gente não precisa estar censurando ninguém, mas a gente precisa estudar para conhecer a Bíblia e pregar e ensinar ela corretamente. Tem muita gente hoje que às vezes vai ensinar e às vezes ensina a outros que estão começando de maneira incorreta, e às vezes o cara cresce achando que é aquilo ali, e lá na frente. Eu preguei uma mensagem uma vez, e a gente que estuda história, a gente se aprofunda mais, a gente conhece a área geográfica, a gente conhece a data, a época, tudo onde começou, o porquê, para quê. Então, eu ministrei uma mensagem, mas aquilo, eu disse, é história, querido, história, né? Então, a história, ela vai muito mais além. Quem é Luciana? Você está me vendo hoje aqui, ó, mas eu tenho uma história. Onde foi que eu nasci? Quem são meus pais, minha mãe, né? Como eu me desenvolvi, como eu cheguei a Cristo. Então há uma história. Então só quem conhece é quem verdadeiramente vai estudar um pouquinho a respeito da minha vida. Lê a minha biografia, vai entender, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Livro de Salmo, número 51. Quem achou diz amém. Quem não achou, domingo lá na sede da Escola Bíblica. Não. Glória a Jesus. Domingo tem escola bíblica lá, tá bom? Salmo 51, verso de número 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Júbilo e alegria. Para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim no espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém em mim com um espírito voluntário
e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes, do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, o teu lábio, a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifício, senão os daria a tua mão. Te deleita em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e o coração. São o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Vou repetir novamente. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Sente adorando a Deus. Meus queridos, todos nós conhecemos a história. Segundo a Bíblia Sagrada, ela diz que Davi foi um homem segundo o seu coração. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Davi, em um período em que Israel estava em guerra, Davi decide não ir para a batalha. Davi decide não ir para a guerra. Davi decide descansar, ficar no seu palácio repousando, pois ele é rei. Só que Deus chamou Davi como um valente, um guerreiro. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi, a fama de Davi, ela veio depois de matar Golias. Depois que Davi mata Golias, a fama de Davi ela se expandiu. E Davi ia para as batalhas e Deus dava vitória para Davi. Um certo dia, Davi vem de uma batalha. A Bíblia diz, querido, que as mulheres cantavam alegremente, dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ela exalta Davi mais do que Saul, bate o ciúme. E a Bíblia diz que daí por diante Saul pegou agora uma ira contra Davi e pretende matar. Então nós vamos entender que Davi era um homem de batalha. Mas nesse dia Davi decidiu não ir para a batalha, não ir para a guerra, ficar no palácio. E a Bíblia diz que enquanto isso, Joabe, o seu comandante, totalmente Urias, todos os homens de guerra, os homens de batalha estavam guerreando. Só que Davi, umas horas do dia, Davi se levanta da sua cama confortável, dentro de um palácio confortável, e Davi decide, presbítero Maciel, dar uma volta na varanda do palácio. E a Bíblia diz que neste momento, Betseba, esposa de Urias, estava se banhando, tomando banho, quando Davi deu uma olhadinha de lá da varanda do palácio, viu um mulherão, porque Betseba era formosa. E a Bíblia diz que ele ficou olhando para ela tomar banho, porque segundo a Bíblia, diz que a candeia dos olhos, da vida, é os olhos. Jesus nos diz que se os nossos olhos forem bons, todos os nossos corpos terão luz. Mas se os nossos olhos forem mais, todo o nosso corpo será também luz. Jesus também diz que a concupiscência, ela vem através dos olhos. E o próprio Jesus um dia dizendo lá em Mateus, ele
gente entrar no reino dos céus sem medo, por exemplo, sem os olhos, sem um olho, do que entrar no inferno por dois. Se os meus olhos me fizer pecar, é melhor que eu entre no reino de Deus somente com o olho, do que entrar nos infernos. Só que Davi dá uma olhadinha, porque até então, olha para cá, olhar não é pecado. Eu quero que você entenda isso. Olhar não é pecado. Pecado é você cobiçar. Porque olhar, todo mundo olha. Todo mundo pode dar uma olhada. A primeira olhada ninguém tem como se escapar dela. Agora, fixar o olho naquilo que é mal é outra coisa. Você pode até ver uma pessoa sem estar composta, e isso você não pecou, porque até então o pecado ele vai ser consumado no momento que você deseja. É fixar os olhos. Foi isso que Davi fez, ele ficou olhando, e aí ele cobiçou. Quando a cobiça veio, o pecado foi consumado, e logo ele perguntou: de quem é essa mulher? Disseram: é de Uria. Escuta que ela tem marido. Não serve para uma qualquer. Disseram que ela tinha disseram: é a esposa de Uria. E Uria é um guerreiro, Uria é um cara valente. Aí ele disse: manda trazer cá. Como um rei, obedecer a ordem dele, disseram: alguém está chamando lá em cima. Quando Davi chegou, deitou-se com Betseba, cometeu um adultério, entre aspas, no oculto. Porque ele não era no oculto, porque tinha alguém que estava sabendo. Quem foi chamado? Quem estava no palácio sabia. Só que, como Davi era rei, era um homem que tinha patente, nome, silenciou quem estava no palácio e quem foi buscar. Havia uma autoridade, e Davi deita-se com ela. Betseba engravida. Davi faz, olha a estratégia de Davi. Quando ele deita-se com ela, ele manda trazer Uria. Uria é chamado para o palácio. Davi tenta enganar Uria, tenta convencer Uria. Primeiro ele chama Uria para beber, ele enche a cara de Uria. Olha a malícia do rei, olha a malícia do homem. Bebe com o homem, aperta na mão dele, e a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos Davi por aí. Tem muitos Davi por aí, que aparentemente parece ser seu amigo, parece estar te ajudando, parece que está, aleluia, está ali com você, você é a pessoa que ele admira, que ele honra, mas por detrás há um projeto maligno, há um projeto maléfico para destruir tua família e a sua vida. Então, nesse momento, Davi bebe com Uria, come com Uria, Uria se enche de vinho. Quando ele está embriagado, Davi disse: agora vem cá, eu sou rei, seu amigo, estou com você, quero te dar uns dias de descanso. Vai para casa? Vai para casa, meu filho, vai para casa. Você é valente. Não precisa não para a guerra. Vá para casa dormir, a descansar com sua esposa. Uria, numa direção de Deus. Uria
estava cheio do rio, cheio da... Mas ele disse, não dá. Escuta que tem o coração voltado para a obra, está na guerra, está na batalha. Irmãos, ele disse, rei, eu não posso descansar. Está lá Joabe, está lá meus irmãos, está lá todos os meus companheiros guerreando, e vou eu deitar-se com a minha esposa, descansar. Não dá para dormir, rei. Enquanto eu estou deitado com a cabeça no meu travesseiro, meus irmãos estão lá arriscando sua vida na guerra, na batalha. Não vou, não vale, eu que estou mandando, não vou. E ele insistiu, Urias persistiu, ele dormiu na porta do palácio, mas não foi para casa dormir com sua mulher. No dia seguinte, Davi escreve uma carta dizendo assim: Joabe, pega Urias e coloque ele na frente de batalha, porque eu quero que ele morra. O cara que chantou com o cara, bebeu com o camarada, abraçou, pegou na mão, deu tapinha nas costas, disse que estava com ele, escreveu uma carta dizendo: mata ele, coloca ele na frente, ele tem que morrer. Agora escuta aqui, Urias pegou a carta, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia se refere ao homem próprio, é aqui. Mas a gente tem que ser prudente. Crente tem que ser prudente. Camarada, tá, leve essa carta aqui no meio do caminho, escolheu, vai dar vontade de abrir. Sei não. Mas quem mandou foi o rei. Ia pegar a sentença de morte e chega para Joabe. Joabe é outro tipo de crente falso. Nós temos os dois tipos de crente falso: o crente rei Davi e o crente Joabe. Joabe abre a carta e lê a carta, está lá dizendo: coloque a maior força da maior batalha, na frente da batalha, que eu quero que ele morra. Joabe leu, pegou a carta, guardou a carta e disse: Urias, você está preparado tudo, você vai ficar na frente lá. Você vai ficar como escudo. A Bíblia diz, irmão, que quando os adversários intentaram contra, o primeiro morrer foi Urias. E Davi agora está aplaudindo, Davi está tranquilo. Davi está aqui sossegado, dizendo: Urias morreu, ninguém sabe, está tudo bem, eu sou rei, estou no trono, comando. E parece que eu vejo Deus de lá do trono dizendo assim: eu vi tudo, Davi, eu sei de tudo. Eu vou ter uma conta de acerto com você. E olha o que a Bíblia diz: que Davi está tranquilo, sentado na cadeira, cometeu adultério, segundo pecado, um assassinato. E ele está tranquilo, porque tem gente que é assim. Tem gente que apronta, tem gente que complica a vida dos outros. Eu vou falar. Tem gente que vai panelinha, fofoquinha, tenta atrapalhar o ministério de um, tenta atrapalhar a vida de outro, família de outro. Ainda presbítero Maciel consegue dormir tranquilo. Eu não sei que consciência de jumenta é essa, que não dá para dormir tranquilo. O homem que tem, ou seja, a essência do Espírito, o homem que tem a virtude do Espírito Santo, se ele vai dar aqui, ele é cobrado pelo Espírito de Deus. Não tem, eu não sei vocês, mas se eu errar, o Espírito Santo fica dizendo assim: você errou, você falhou, você tem que... E eu incomodo para lá, eu incomodo para cá, e a gente não consegue ficar bem, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue, aleluia, ficar bem.
até chegar a pedir o perdão, se reconciliar, dizendo: Rei, perdoe, para poder dar glória. Mas Davi não, Joabe está tranquilo. Dormiu tranquilo, Davi dormia tranquilo. Só que a mulher engravida. Quem engravida? Betseba. Quando ela engravida, Deus olha para ela, Deus olha para Davi, disse assim: fruto de adultério não vinga. Fruto de adultério não vinga, não vai para frente. No meu reino não tem sucesso. Deus mata o menino. Porque Davi está feliz, querendo ter um filho com essa. E a Bíblia diz que quando o menino morre, Davi vai habitar. Davi se põe de joelho, fica lá lamentando, e Deus só olhando. E ele continua sendo rei, ele continua reinando. Um certo dia Deus disse: ele não vai pedir perdão, porque tem gente que é assim, porque errar é humano. Olha para cá, errar é humano. Todo mundo pode falhar. O ser humano, ele pode falhar. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é de aço, ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é de bronze. Nós somos de carne e osso. Você pode pecar. Agora, pecar e reconhecer o seu pecado, pecar e confessar. Pecou, confessou, se arrependeu, abandonou, largou e continuou. Davi não, ele pecou e não se arrependeu, não confessou, continuou sentado no trono, fazendo de conta que nada aconteceu. Ele pecou e colocou o pecado debaixo do braço. Só que o pecado escondido, escuta aqui, pecado oculto, ele gera desgraça no reino, no ministério, na família, nas amizades. Ele gera desgraça em volta daqueles que nós estamos. Pecado oculto gera fracasso. Pastor, aprova isso, vou provar. O pecado de Davi vai lhe gerar uma consequências absurdas. Porque aí até então ele ocultou. E a Bíblia diz que a espada de Deus, primeira coisa, a espada do Senhor vai descer sobre a casa de Davi. Segundo, sobre o reino de Davi. E a família de Davi vai se tornar um fracasso. Olha para cá. O fracasso de Davi, a derrota familiar, foi por causa do seu pecado, porque a espada de Deus. Aí veio assassinato, veio estupro, aí eu vou falar. Veio consequência, veio morte trágica de Absalão querendo usurpar o reino. A família de Davi, o reino de Davi começou a virar de ponta cabeça, de maneira em que Davi tem que deixar Jerusalém. É por isso que Deus sempre está usando homens e mulheres de Deus para nos advertir, mandando a gente vigiar, e às vezes a gente fica com a cara feia, bochechudo, parecendo um pacu. Fique não, é Deus que tem zelo de você, é Deus que está dizendo que não é para você, aleluia, cometer pecado, porque você vai se machucar, você vai, aleluia, pagar alto preço, você vai fracassar, vai vir destruição, vai vir perda, dor, choro, lágrima, vai vir aperto, vai vir fracasso, e você não consegue. Aí a espada entra na casa de Davi. Teve um dia que Davi, ele está caminhando e ele vê Deus matando as pessoas. Por causa do pecado de Davi, a espada desceu no reino. Era gente morrendo, um anjo ferido.
era família chorando, família lutada. E Deus disse para Davi: vai até a ilha de Araúna. Davi vai lá, e quando Davi está descendo para a ilha de Araúna oferecer sacrifício, tem gente morrendo. Só que olha para cá, Deus vai levantar um moço, o nome de Natã, profeta. E um dia ele chega para Davi no capítulo 12 e diz assim: ó rei Davi, em uma cidade existia dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muito gado, muita propriedade, ele era muito rico, mas o outro era pobrezinho, só tinha um cordeirinho. E aquele homem rico, se não acredita, que foi lá, ele tinha muito gado, ele tinha muitos cordeiros, mas ele foi lá e tomou um cordeirinho que aquele pobre tinha. Aí quando Davi olhou assim para o Natã, disse assim: foi não. O que se pode fazer com um homem desse? Davi disse: um homem desse tem que morrer, um homem desse tem que ser morto. Natã esteve o dedo de profeta e disse: esse homem foi você. A casa de Davi caiu naquele dia. Quando Natã revela o tamanho do seu pecado, ele cai de joelho. É no período que ele escreve o Salmo 51. Aleluia! Escuta isso aqui, o que é que ele está dizendo perante o Senhor. Coisa linda, irmãos, porque assim, é como eu falei, pecar é humano, errar, aleluia, mas quando o homem reconhece, coisa linda, é quando o ser humano, o homem, a mulher, reconhece suas fragilidades, quando conhece as suas transgressões, o seu pecado, e cai prostrado perante Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Olha o que diz no Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim. É um homem que fracassou o pecado, é um homem que pecou perante Deus, mas este homem, ele é um rei, tem uma patente, tem nome, tem título, é famoso, mas ele está perante Deus agora prostrado, reconhecendo a sua fragilidade, o seu pecado, e ele está pedindo misericórdia a Deus. Por que, pastor? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho das transgressões, o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que importa é se você está arrependido. Aleluia. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Deus usou a boca do profeta Isaías, porque a nação, povo de Judá, povo de Israel, pecaram tanto contra Deus, que nem ele mais acreditava que tinha jeito para os seus pecados. E Deus toma Isaías dizendo para ele: ainda que o vosso pecado fosse como um fio de escarlate, eu tornarei mais eles brancos do que a neve ou a lã. Você sabe o que é um fio de escarlate? É um fio que era muito vermelho, ele era vermelhado. E outra coisa, você podia lavar assim água que não saía não. Podia botar para cozinhar um pedaço de fio lá, tentar limpar, tentar tornar ele branco. Não tinha condições de você torná-lo branquinho não, mas Deus está dizendo assim: ainda que os pecados de vocês fossem como um fio de escarlate, ainda que o pecado de vocês, aleluia, para vocês não tem jeito, mas eu sou Deus que perdoa o pecado, aleluia, que purifico, que santifico. Eu sou Deus que posso tornar você limpo e deixar você purificado de uma forma que vocês vão ficar branquinho como a lã ou como a neve. Só que a
pensando, tem gente aí que vai se dar mal. Eu vou falar. Tem gente que vai chegar lá em cima e não vai para o céu, não vai entrar no céu. Eu vou falar. Sabe por quê? Porque pega, aí diz, ninguém viu, o pastor não viu, a dirigente não viu, o obreiro não viu, ninguém está vendo, aí pega e cada dia. Só que existe o livro das obras, sabia isso? Tudo que façamos aqui, entenda isso, tudo que você faz aqui está sendo escrito. Aleluia. Está sendo anotado. Porque lá ninguém vai dar uma missão carrão. Santinho. Como dizia o provérbio, santinho do Paulo. Porque tem gente que parece um molequinho de Olinda. Bichinho lindo. É muito santo demais. Então é que a gente acha assim, sabe? Tem gente que passa por a gente que acha que é tão santo demais, sabe? Que nem a paz dá. Para não perder a santidade, misericórdia. Tem gente que se acha ser tão santo demais, mas que se acha ser tão santo que nem a paz consegue dar, para não perder a santidade. Mas vamos lá, quando você vai nos bastidores, meu Deus do céu, olha, apaga, quer dizer que Deus escreveu, estava escrito lá no livro de Deus. Davi tem a ciência de que Deus tinha anotado tudo. Deus tinha escrevido tudo. Agora ele está pedindo para Deus fazer o quê? Apagar. Só se apaga aquilo que foi escrito. E não tem borracha do inferno que apague aquilo que Deus escreveu. Tenha ciência disso. Só Deus ele tem. Só Deus ele tem como apagar aquilo que ele escreveu. Mas ninguém debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, pode apagar aquilo que Deus escreveu. Ele está dizendo, apaga a minha transgressão, segundo a multidão da tua misericórdia. Ele tem a misericórdia de Deus como uma multidão. Que é muito. Você já viu uma multidão? Já, o senhor conhece aqui tempo de política, de festa, que a multidão, quando toma essa cidade, a gente diz que multidão. É muito maior a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é sem fim, é sem limite. É por isso que devemos pedir misericórdia a Ele, perdão, todos os dias, para que o Senhor possa nos agraciar na sua casa. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me dos meus pecados. Lavar. Só se lava quem está sujo. E se tem uma coisa que suja o homem é o pecado. O pecado ele suja, ele mancha, ele é uma noia. Você já viu alguém passando aí, o cara dizendo aqui, dali é um prostituto, você é negro. O cara dá uma vez, o cara está crente. Mas ele cometeu tanto pecado que as pessoas não acreditam mais nele. Ele tem uma noia, ele tem uma mancha, não é? E ele tem que se limpar, mas as pessoas dizem aqui é um prostituto, não pode ver uma perna de saia. Pode ver uma mulher passando, é uma maravilha, é uma noia. O pecado ele mancha o homem. O pecado ele suja o homem, ele deixa o homem sujo e imundo. Eu classifiquei o pecado como câncer. Vai deteriorando o homem. O homem é tão cheio. Tem gente que diz assim, olha, eu já vi pessoas olhar assim e dizer, pai, fulano é bonito demais. Que pessoa bonita é não. É quando é cheio da presença. É a glória de Deus na vida do homem. Quanto mais você se enche de Deus, mais jovem você vai ficando. Eu conheço pessoas que têm 40, 50 anos, quando você olha, parece que tem 16. Parece que tem gente que está jovem demais. Mas é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a presença, é o Filho do Espírito Santo. Tem mulher que não se maqueia, irmão, porque o Espírito Santo brinca tanto nela, que ela não precisa de brilho, não precisa de batom, não precisa de bronze, de break, de bloco, de nada. Ela tem a presença. Glória a Deus. Quem não tem a presença precisa de muita coisa, mas quem está no glória. Por isso que quando a senhora fulana é bonita, deixa o Espírito sair para comer. Como é que fica? É
É por isso que quando sai da igreja, o cara diz: fulano está acabado, está só o carro, está só a cadeira, fulano acabou. É porque saiu a presença, a glória de Deus saiu. O camarada fica igualmente um esqueleto quando está dentro de uma cova há mais de 8, 7 dias. Olha, Jesus, misericórdia. Purifica a mim do meu pecado, lava a mim. Cadê o nome? Olha, meu Deus. Talvez a gente continue. Vai embora, fica de pé, em nome de Jesus. Rapaz, eu comecei a pegar o versículo 3. Dessa vez, lava a mim. Olha, e às vezes a gente chega dentro da igreja todo sujo, todo manchado, e diz: Deus, eu quero um carro. Deus, minha conta está zero. Tem que pedir como Davi, primeiro se limpe, porque somente o sangue do Cordeiro, somente a água purificadora pode lavar o homem, aleluia, pode limpar o homem da sujeira do pecado, da imundícia do pecado, e o homem se tornando um homem limpo, purificado, ele se tornará um homem perfeito perante Deus. É por isso que o diabo está investindo pesado. O diabo está investindo de todos os lados para manchar a reputação do homem, para manchar a reputação da mulher, para tentar deixar mancha, nos deixar sujo. Mas em Apocalipse a Bíblia diz assim, que aquele que é limpo se limpe mais, mas o que é sujo se suje mais. Se você é limpo, continue se limpando no sangue do Cordeiro, na graça do Cordeiro, continue pedindo a misericórdia, continue se humilhando, continue renunciando, continue se precavendo, continue, aleluia, abraçado com Cristo, focado nele, fazendo a vontade dele. Esqueça esse mundo, porque em breve as trombetas vai tocar.